vou fazer a oração do copo d'água, não. É só para... Não crie expectativas, viu? Abra sua Bíblia na Epístola de Judas. Fica entre a terceira Epístola de João e Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia, do Novo Testamento. Epístola de Judas, eu não vou ler todo o texto, mas gostaria de expor o texto. O texto é pequeno, são apenas 25 versículos, não tem capítulo. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3, vamos ler juntos? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Continua, verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus prezados irmãos, a igreja luta, batalha em duas frentes. Nós temos os inimigos externos, nós temos o mundo, a atração do mundo, o pecado, os inimigos da igreja. Mas ao mesmo tempo, nós lutamos e batalhamos internamente contra os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos ensinos. E essa carta, escrita por Judas, ela é uma convocação, é uma exortação divina para que eu e você batalhemos e lutemos em prol do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo-chave dessa carta é o versículo 3. E é uma convocação para que o povo de Deus, juntos, nós possamos lutar, não somente para defender, mas para viver e proclamar o Evangelho. Primeiro, no prefácio e na saudação da carta, nós temos o remetente. E o remetente dessa carta é Judas. E ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E quem é esse Judas? Porque a Bíblia fala de vários Judas. Judas de Damasco, Judas de Barsabás, Judas Iscariotes, Judas não Iscariotes, e lá em Mateus 13:55, Judas, irmão consanguíneo de Jesus. E foi justamente esse Judas que escreveu essa carta. Ele era filho de José e Maria, era irmão de Jesus. E provavelmente, como diz o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele só vem a converter-se a Cristo após a ressurreição de Cristo. E naquela primeira reunião de oração que está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os apóstolos estão reunidos e com eles a mãe e os irmãos de Jesus. E esse Judas, ele passa a ser um líder dentro da igreja primitiva.
Veja que ele não se identifica como irmão de Jesus. Ele usa uma expressão, servo de Jesus Cristo. E aqui mostra a sua humildade e revela justamente a inspiração do texto sagrado, porque ele usa a expressão doulos. Ele é servo de Jesus. Ele poderia ter dito assim, eu sou irmão de Jesus e irmão de Tiago. Não, ele diz, eu sou servo, eu sou doulos, porque Jesus, o Salvador, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias de Deus. Ele reconhece aqui a identidade de Jesus e se coloca debaixo do senhorio de Jesus, se coloca debaixo da salvação de Jesus, assim como Maria, a mãe, quando diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus Cristo é, para Judas, o seu Senhor, o seu Salvador. Quem são os destinatários da carta? Não é uma carta específica, localizada, é uma carta universal. E ele vai usar aí 3 expressões para identificar os seus leitores. Ele diz aos chamados, aos amados e aos guardados. Isso é importante a gente entender. 3 características de um crente, 3 características de um soldado de Jesus, de um verdadeiro membro da igreja de Jesus Cristo. Primeiro, eles são chamados por Deus, ou seja, para fazer parte da igreja, para fazer parte do povo de Deus, uma pessoa precisa ser escolhida por Deus, predestinada por Deus e chamada eficazmente, irresistivelmente pela graça de Deus. Mas eles são chamados por Deus, mas eles também são amados por Deus. E aqui nós entendemos que o amor de Deus pelo seu povo é algo inigualável, incondicional. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O seu amor é eterno, o seu amor é eletivo, o seu amor não tem fim. Mas a terceira característica, ele vai colocar, eles são guardados por Deus. E aqui entra a doutrina maravilhosa da perseverança dos santos, da segurança da nossa salvação, porque ele vai tratar justamente de apostasia, de pessoas que viveram no meio da igreja visível, mas eram apóstatas, eram pessoas não convertidas, eram pessoas que estavam a serviço do maligno dentro da igreja. E ele vai usar essa expressão maravilhosa aqui, todo cristão está seguro, todo cristão está guardado e protegido em Jesus Cristo. João capítulo 10, versos 28 e 29, Jesus Cristo diz que nós somos presentes de Deus ao Filho e estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode nos arrancar, arrebatar. Mas se você tem o remetente, os destinatários, você tem a saudação, versículo 2, e ele vai usar esses 3 princípios de vida cristã: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Preste atenção que João, ele diz, já que nós somos chamados, amados e guardados, já que nós experimentamos a paz, a misericórdia, a paz e o amor de Deus, que eu e vocês, que nós possamos ser multiplicadores dessas virtudes, que nós possamos multiplicar a misericórdia, a paz e o amor. Mas no verso 3, ele vai convocar o exército de Deus. E ele começa usando a expressão carinhosa, amados, amados. E aqui ele vai revelar que ele tinha um plano, que ele tinha um projeto. Ele diz, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação.
Preste atenção que ele estava focado em escrever para a igreja um tratado de fé, para mostrar para mim e para você que a nossa fé é uma fé comum, ou seja, é uma fé igual. A minha fé, a fé dos apóstolos, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de Moisés, não é superior à fé nossa. Ou seja, a fé é comum, a fé é uma só. Mas ele disse que ele teve uma percepção. Eu estava, veja no texto, empregando toda a diligência. Estava focado, estava intencionalmente escrevendo algo, um tratado teológico. Mas ele percebeu que o Espírito Santo queria que ele fizesse uma convocação para a luta espiritual contra a apostasia. Veja que ele vai usar uma expressão no grego muito forte. Ele diz, foi que me senti o quê? Obrigado a corresponder-me convosco. Então eu deixei de escrever, eu deixei o tratado e peguei a caneta e o papel e estou escrevendo isso aqui para você. Eu me senti constrangido, obrigado a tratar dessa matéria. Isso aqui, irmãos, revela que Judas é um pastor vigilante. Ele encarna aqui aquilo que lá no Antigo Testamento se chama o atalaia de Israel. É aquele que vê o perigo, é aquele que percebe a presença do lobo. E o verdadeiro pastor não abandona as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele enfrenta os lobos. Ele não deixa as ovelhas à mercê dos lobos. O apóstolo Paulo exorta aos presbíteros de Éfeso que vigiem o rebanho de Deus contra os lobos vorazes. E esses lobos vorazes, eles estão dentro da igreja com pele de ovelha. São travestis espirituais, travecão. Parece que é, mas não é. Mas veja, no versículo 4, que ao invés de escrever um tratado teológico sobre a fé comum, ele exorta, é uma exortação. E essa exortação é uma convocação, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. 3 detalhes importantes aqui. Primeiro, quanto à batalha. A batalha aqui é a defesa da fé. E essa palavra batalha, no grego, epagonizestai, significa uma guerra custosa, agonizante. Paulo usa essa mesma expressão no grego para descrever suas lutas espirituais em todo o seu ministério. É um termo que vem do mundo esportivo para descrever o esforço, a disciplina de um atleta olímpico, daquele que queria o reconhecimento, a medalha. E talvez você ache que esse assunto é um assunto somente para pastores, para mestres, para doutores. Mas o que o texto está nos ensinando aqui é que todo cristão que é chamado por Deus, que é amado por Deus, que é guardado por Deus, faz parte do exército de Deus e tem que lutar, e tem que batalhar. Segundo detalhe, a batalha é a defesa da fé. A causa da batalha é pela fé. E o que é que significa fé aqui nesse texto? Pela fé. Na Bíblia, no Novo Testamento, fé tem alguns sentidos, significados. Primeiro,
tem a fé salvadora, aquela fé que é um dom de Deus, que nos é dado no ato da conversão, para que nós possamos crer no Salvador. Mas a fé também é a nossa dependência diária de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé tem um sentido não somente de uma fé salvadora, mas de um estilo de vida, viver pela fé. Se você pegar Hebreus capítulo 11, mais cerca de 36 vezes aparece a expressão pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Significa que nós vivemos pela fé, que a fé é o oxigênio da nossa vida espiritual. É de fé em fé. Mas aqui no texto, a palavra fé, essa fé aqui significa um conjunto de doutrinas. Um conjunto de doutrinas. Um corpo. Veja, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 1 Timóteo 1,11, o que diz o texto? Segundo o evangelho da glória de Deus, da glória do Deus bendito, do qual eu fui o quê? Encarregado. Esse evangelho da glória de Deus, do qual Paulo foi encarregado aqui, é a doutrina do evangelho. É o conteúdo do evangelho. Se você for para outro texto, por favor, lá em 1 Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1, 13 e 14. Vai lá, 2 Timóteo 1, 13 e 14. O que diz? O que diz? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o quê? O bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita o quê? Em nós. Significa que nós recebemos como depósito de Deus a fé, que é chamado de bom depósito. Lá no texto de Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Você vai encontrar a expressão. Vamos ler juntos esse texto? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, a palavra fiel é segundo a doutrina. E essa doutrina aí é chamada de sã doutrina. Veja lá em Tito capítulo 2, versos 1 e 2. Por favor, só para a gente ler. O que diz? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Sadios na fé significa que tenha um conhecimento teológico, que viva o conteúdo da fé, que são os valores espirituais, é aquilo que está registrado na palavra de Deus. Então, se eu tenho fé, se eu creio em alguma coisa. Então, a batalhar pela fé aqui, que Judas está pedindo, é que nós batalhemos pela sã doutrina, que nós batalhemos pelo evangelho, que nós batalhemos pelo conteúdo da palavra de Deus. Mas veja no texto, por favor, que Judas vai descrever aqui o caráter da fé. Há 4 aspectos que ele coloca aí. Primeiro, a fé é algo que nos foi o quê? Dado.
Preste atenção. O conteúdo da nossa fé não é algo que foi elaborado pela mente humana. A fé, as promessas, a aliança, a palavra de Deus, o conteúdo da nossa fé é uma dádiva de Deus. Nós não inventamos isso, nós não criamos isso. Nos foi dado. A fé, ela nos foi entregue em confiança. Deus nos confiou a fé como o Senhor confia os seus bens a um mordomo. Segundo detalhe dessa fé é que ela nos foi dada de uma vez para sempre. Então não existe mais adendo a essa fé. Não existe novas revelações, acréscimos. Nós também não podemos extrair daquilo que nos foi dado como se algo que não fosse mais relevante para os nossos dias, como alguns têm falado hoje, de reescrever a Bíblia, de reescrever a fé. Não. A fé nos foi dada, a fé nos foi dada de uma vez para sempre. Terceiro, a fé foi entregue aos santos ou santificados em Cristo Jesus. E aqui não diz aos calvinistas, aos arminianos. Não diz que a fé foi entregue aos presbiterianos, aos assembleianos. A fé foi dada aos chamados, aos amados e aos guardados. Ou seja, a fé foi dada à verdadeira igreja de Cristo. Seja ela no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a fé pertence aos eleitos de Deus. E nenhuma denominação tem copyright da fé. Vocês estão entendendo? Então para de brigar. A fé foi dada para nós, como igreja de Deus, como povo de Deus. Mas há outro detalhe que eu queria destacar aqui, que essa fé precisa ser defendida. Pela fé que uma vez, exortando-os a batalhar diligente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Nós temos que batalhar. E batalhar o quê? Diligentemente. Como é que a gente batalha diligentemente? É discutindo na internet? Olha, eu estou com uma raiva desse negócio de pergunta. Eu já pedi para fechar essa caixa do Instagram 500 vezes, mano. Porque as pessoas querem discutir teologia. Querem fazer questionamentos, mas ninguém quer viver. Ninguém quer obedecer. Quando a gente fala de batalhar a fé aqui, meus amados irmãos, não é como se eu e você, nós tivéssemos uma procuração de Deus para ficar caçando herege. Tem os caça-hereges. Tinha caça-fantasma? Devia fazer hoje o filme. Os caça-hereges. Ah, você não pensa assim, se é assim? Quer dizer, Deus não deu esse ministério para a gente. É muito importante a gente entender isso, porque a fé por si mesma ela não precisa de defesa. João Calvino dizia que a fé é a bigorna de Deus. A palavra de Deus, ela prevalece, porque Deus, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Quando Judas está colocando aqui, a responsabilidade que a gente tem de batalhar pela fé é para que a igreja seja saudável, é para que nós não sejamos enganados na fé. E a melhor maneira de defender a fé é viver a fé, é pregar a fé, é ensinar a fé, é proclamar a fé e ver essa fé, que é operosa, transformando vidas pelo poder do Espírito Santo.
Mas, versículo 4, o inimigo é identificado. Vamos ler juntos, versículo 4, para você não dormir? Vamos lá? O que diz? Pois se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente para esta condenação. Homens ímpios que transformam e negam o nosso único, soberano. Aqui já daria um compêndio de teologia, porque eu gosto dele que ele usa indivíduo. Isso é linguagem de delegado. Meliantes. Esses indivíduos que introduzem com o quê? Dissimulação. Dissimulação. São dissimulados. E Judas já disse, olha, a sentença já está lavrada. A sentença já está lavrada. Se a gente fosse trabalhar aqui mais detalhadamente o texto, que eu não quero ficar dando bola para falso mestre, eu quero terminar a carta com a palavra de encorajamento, porque ele termina a carta assim. Se a gente for pegar o perfil dos apóstolos aqui, você vai descobrir que ele vai citar 3 exemplos de inimigos que estavam dentro da igreja e que foram punidos. Primeiro, a nação de Israel, apostasia causada pela incredulidade. Depois, os anjos caídos, apostasia causada por rebelião. Depois, Sodoma e Gomorra, apostasia causada pela imoralidade sexual. Se você pegar do verso 4 até o verso 16, você vai ter aí, eu diria, 6 descrições. Primeiro, esses apóstatas, eles são dissimulados no versículo 4. No versículo 4, são homens ímpios. Ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Veja como isso é atual. Pessoas que estão dizendo e transformando a graça de Deus, dizendo que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, ele diz não é pecado. Ou seja, estão defendendo a libertinagem da graça. O texto também, no versículo 8, vai dizer que esses homens são sonhadores alucinados. Pessoas que vivem no mundo dos sonhos, das ilusões. Pessoas que rejeitam a verdade de Deus e passam a confiar em loucuras. Quarto, lá no versículo 10, chama homens sem entendimento. São homens que pensam que têm um conhecimento superior, mas são ignorantes espirituais. Porque eles não têm o Espírito Santo. E como consequência, eles difamam o que não entendem e compreendem apenas pelos seus instintos selvagens. Quinto lugar, esses homens são perigosos. Está lá nos versos 12 e 13. E Judas vai usar 6 metáforas para descrever os apóstolos. São rochas submersas, ameaças ocultas. São pastores egoístas que só pensam em si mesmos. São nuvens sem águas, promessas frustradas. São árvores mortas, vidas sem frutos. São ondas bravias que externam sujeiras. São estrelas errantes e o seu destino são trevas. Estes homens são perigosos como rochas submersas, egoístas como pastores perversos, inúteis como nuvens sem chuva, mortos como árvores estéreis, sujos como mar que espumejam, e com condenação mais certa do que os anjos caídos. Mas o pior, no versículo 16, ele vai dizer que esses homens são interesseiros. O falso mestre dá a impressão que quer ajudar, mas o seu objetivo é satisfazer apenas as suas necessidades. O pastor faz discípulo para Jesus.
A igreja faz discípulo para Jesus. Os falsos mestres fazem seguidores para si mesmo. Para si mesmo. Eles adoram ter os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que defendem as suas ideias. Mas eu quero terminar levantando o astral, né? Senão a gente vai dormir arrasado. A partir do versículo 17, ele vai dizer assim, olha aí, pastor Hernando disse, onde tem um porém, você fica ligado. Diz assim, vós o quê? Porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos nossos. Então, lembrai-vos da Bíblia, daquilo que está escrito na Bíblia. Os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora, Judas vai dar para a gente um kit de sobrevivência. Ele diz, lembrai-vos dos avisos da Bíblia. Acautelai-vos, disse Jesus. Lembre sempre das Escrituras, conheça as Escrituras, leia as Escrituras, medite nas Escrituras, estude as Escrituras, vivam as Escrituras. A palavra de Deus é a nossa vida, é o nosso alimento, é a nossa lâmpada, é a nossa luz. Versos 20 e 21, ele vai dizer, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isso aqui, cada frase dessa é um sermão, porque ele está colocando para mim e para você que nós temos que nos edificar mutuamente, que a nossa fé é santíssima, que nós devemos ter uma vida de oração, que nós devemos ter uma vida em amor, esperando sempre, dependendo sempre da misericórdia de Deus, e tendo compaixão e misericórdia daqueles que estão em dúvidas e daqueles que estão se perdendo, porque essas pessoas precisam ser instruídas na fé verdadeira, na sã doutrina. Mas eu quero que você leia comigo, por favor, a doxologia final. A doxologia final. Porque ele vai dizer, você quer permanecer firme, batalhando, você tem que ter uma vida de adoração. A vida do crente é uma doxologia da cabeça aos pés. Nós temos que viver em adoração. Vamos ler juntos? Versos 24 e 25, o que ele diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. 3 lições. Adorai aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços.
Somente Deus é poderoso para nos guardar de tropeços doutrinários, de tropeços morais. Somente Deus é que pode guardar os nossos pés da queda. Somente Ele. Então aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não. Então eu e você, nós podemos ser envolvidos por esses mestres. Então ele termina dizendo, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço. E poderoso para depois nos apresentar de forma imaculada na presença de Deus. Se eu e você chegarmos lá, e nós vamos chegar. Se você não for, não impeça a mim. Caminhando vou para Canaã. Você vai ser apresentado por Deus, porque Deus é que vai guardar você e a mim nesse percurso, nessa caminhada. Adorai aquele que é poderoso para nos proteger de tropeços. Adorai aquele que nos apresentará imaculados no tribunal de Deus. Adorai a Deus reconhecendo a sua pessoa. Ele é o nosso único Deus, nosso Salvador, que nos salvou mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que nós lutemos, irmãos. Essa é a nossa batalha. Nós estamos aqui para batalhar pela fé que nos foi dada, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, defendendo o Evangelho. Amém?